Ô glória, abrindo os nossos corações. Estamos aqui para aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. E nós estamos aqui dando continuidade aos ensinamentos para você que está se chegando agora, para você que está se unindo a nós, aceitando a Jesus, querendo abrir o coração, congregar, para entender os objetivos e os princípios de Cristo para nós. Lembrando que esse ensinamento tem 6 partes, né? E nós estamos aqui na segunda parte. Espero que você já tenha assistido a primeira e assista as outras para que você venha entender princípio, meio e fim. E com a primeira parte que passou, nós aprendemos que o nosso passo inicial para nos achegarmos a Jesus, a sua igreja, a sua obra, abrirmos o coração, é ouvirmos, vivermos e praticarmos a palavra de Cristo. Não somente aceitar Jesus da boca para fora, mas aceitar de coração e aceitar a sua palavra também. Foi o que nós aprendemos aí no primeiro ensinamento. Agora, indo para o segundo ensinamento, nós temos que entender o segundo passo. Pastor Gregorucci, olha, já vim para Cristo, estou unido com todos aí na igreja, nas ondas do rádio, já faço parte, eu já sou do Senhor. E agora? Estou ouvindo a palavra de Deus. Então, quando você começa a ouvir a palavra de Deus, nós vamos começar a praticá-la. Porque quando o aluno vai para a escola, ele não vai praticar nada sem que a professora ensine a ele. Ele vai praticar o que a professora ensina. Todos nós fomos para a escola, né? A maioria de nós já estudamos um pouquinho, que nem eu só tenho 4ª série, mas a maioria de nós já estudou. Lembra da professora? Né? Ondinha, ondinha, puxa a perninha. Quer dizer, o M. Bolinha, puxa a perninha, né? Vovó tem um grampinho, vovô, chapeuzinho, que eram os acentos. Então tudo isso a professora nos ensinou para que nós pudéssemos aprender e praticar. Então agora, pastor, eu já vim para a igreja, já abri o coração, me uni com vocês, estamos juntos. Aceitei Jesus, estou ouvindo a palavra de Deus, estou tentando e me esforçando em praticar. Amém. São 2 pontos predominantes que você tem que guardar no seu coração, que é o segundo passo que você vai dar em direção não só ao reino de Deus, mas todas as bênçãos e curas e bênçãos de Deus nesta terra que Ele tem para nós. Primeiramente, nós temos que entender que obedecer a Deus é nos tirar e nos livrar de todo pecado. Jesus fala, eu vim para os pecadores, chamá-los para o arrependimento. Então Jesus, Ele quer a nós, Ele não quer os nossos pecados. Por quê? Olha o que a palavra diz, nós vamos aprender já tudo isso. O diabo procede do pecado e o pecado procede do diabo, os dois são um só. Assim como nós compreendemos espiritualmente que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é 3, mas na pessoa do espiritual é um só para nós. Amém? Assim também, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos o pecado e o diabo, ou vemos o diabo e o pecado, os dois são um só. Não tem como separá-los. Então, aonde tem o pecado, tem o diabo. Aonde tem o diabo, tem o pecado. Não tem como separá-lo. Os dois são um só. Assim, se Deus aceitar o pecado, Ele tem que aceitar o diabo de volta. Por que de volta? Porque o diabo era um anjo que se rebelou contra Deus, corrompeu a 3ª parte dos anjos e foi lançado aqui para a terra. Então, Deus, Ele quer nós como pecadores. Mas Ele não quer os nossos pecados. Então Ele vem chamar os pecadores para o arrependimento. Então eu venho como está, eu venho bebendo, venho fumando, venho adulterando, mentindo, fornicando, falando palavrão e muitas outras coisas que não alegram a Deus. As coisas que Deus pede para fazer, eu não faço nada. E as coisas que Jesus pede para não fazer, eu faço tudo. Então eu venho dessa maneira, porque Ele diz, venha como estás. Mas eu venho. Agora, se eu quiser me achegar a Cristo, ter intimidade espiritual com Ele, receber as bênçãos dEle nessa terra gratuitamente, não precisa de sacrifício, grilhão, campanha, voto, nada disso. Nós somos a igreja de Cristo, nós não somos a congregação de Moisés. Tentam entender a palavra de Deus. Quando eu quero ter direito a tudo isso e o reino de Deus, eu tenho que não somente ouvir, mas praticar a palavra de Deus. E é no início dessa prática da palavra que nós vamos nos libertar dos nossos pecados. Por quê? Se eu praticar a palavra de Deus, ela vai ter sempre 2 lados. Não 3 nem 4, é uma faca de 2 gumes, ela só tem 2 lados. Um lado, você vai ver que a palavra sempre vai te ensinar aquilo que Jesus fala para você não fazer. Esforça-te e não faça. Assim você está tirando os pecados da tua vida. E as coisas que Jesus vai falar para você fazer, esforça-te e faça. E assim você tira os pecados da sua vida, da nossa vida. Com o pecado não tem como andar com Deus. Com o pecado não tem como ter comunhão com Deus. Podemos até estar dentro de uma igreja, mas com Cristo não. Então vamos aprender com a palavra de Deus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então eu não estou dizendo que você ou eu, qualquer um de nós, somos filhos do diabo, não. Espiritualmente, todos nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados, né? Deus colocou a gente no ventre da nossa mãe, que é ele que dá a vida, e nascemos como criatura, imagem e semelhança de Deus. Vivemos no mundo. E ele está dizendo que se nós vivemos na prática de pecado, nós estaremos procedendo do diabo. Se eu viver na prática de pecado, biblicamente dizendo, ele diz que eu me ponho na posição de filho do diabo. Então não tem como eu querer ser filho de Deus, servir a Deus, ser salvo por Deus, herdar o reino de Deus, nas práticas de pecado que me põe biblicamente, espiritualmente diante de Deus, como filho do diabo. Então ele fala claramente, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem lhe satisfazer os desejos. Pastor Gregorucci, mas eu não quero satisfazer o desejo do diabo. Amém. Posso fazer uma pergunta para você? O fumante não quer morrer de câncer, quer? O alcoólatra não quer morrer de cirrose, quer? O drogado não quer morrer de overdose, quer? Ou você virou fumante para morrer de câncer? Não, eu quero morrer de câncer, eu vou virar fumante. Eu quero morrer de cirrose, eu vou virar alcoólatra. Eu quero morrer de overdose, eu vou usar droga. Então você não vê o fumante querendo morrer de câncer. Amém? Mas fuma. E vai morrer de câncer se bobear. Você não vê o alcoólatra querendo morrer de cirrose, mas é alcoólatra, enche a cara e vai morrer de cirrose. Você não vê o drogado querendo morrer de overdose e vai usar droga e vai morrer de overdose, a maioria deles. Então, falar que não quer é uma coisa. Não praticar para que não aconteça é outra. Então, eu não quero satisfazer o desejo do diabo. Falar que não quer é uma coisa. Mas a partir do momento que eu pratico o pecado, que biblicamente é classificado por Deus através de Cristo para a igreja nos dias de hoje, que somos nós, como pecado, nós, querendo ou não, estamos satisfazendo os desejos do diabo. Eu não virei fumante para morrer de câncer, mas cada cigarro que eu fumo, eu estou agravando e agregando e colocando sobre a minha vida mais possibilidade de morrer com câncer. Eu não virei alcoólatra para morrer de cirrose, mas cada copo de cachaça que eu bebo, estou me aproximando mais de pegar uma doença e morrer de cirrose. Eu não virei drogado para morrer de overdose, mas cada noite, cada balada que eu uso droga, eu estou me aproximando mais e mais de ter uma overdose ou morrer com as drogas. Então eu não quero ser filho do diabo, amém. Mas cada dia que eu pratico o erro, que eu pratico o pecado, que eu faço o pecado, eu estou satisfazendo os desejos do diabo e ele me põe na posição de filho dele, espiritualmente. Então nós temos que entender, Jesus ele te quer, Jesus ele me quer, mas ele não quer os nossos pecados, porque o pecado procede do diabo. O diabo procede do pecado. Os dois são um só, uma só carne. Não tem como separar. Então, se Deus aceitar a gente e o nosso pecado, ele tem que aceitar o diabo de volta. Porque se o pecado for aceito por Deus, o pecado e o diabo é um só, então ele está aceitando o diabo de volta. E ele não vai fazer isso por nenhum de nós. Então, olha o que a palavra diz. Em 1ª Epístola de João, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Então preste muita atenção, porque às vezes a gente se engana por nós mesmos, que é o pior de tudo, né? Ser enganado por alguém, vamos e venhamos, mas ser enganado por nós mesmos. E tá cheio de enganadores e enganadores aí por fora. Então ele fala claramente, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então todo aquele que pratica o pecado e vive na prática de pecado, biblicamente e espiritualmente, procede do diabo. Então não tem como a gente querer proceder de Cristo vivendo no pecado. E olha no versículo 9, 1ª Epístola de João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus, que é o nosso caso, que nós estamos fazendo agora, você está vindo para a igreja, vindo para o caminho, abrindo o seu coração, se entregando para Cristo, para entrar numa posição de nascido e nascida de Deus. É o que nós estamos aqui nesses ensinamentos dando para você. Todo aquele que é nascido de Deus, é categórico, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então a palavra é clara. Se nós estivermos procedendo do pecado, praticando o pecado, na procedência de pecado, nós procedemos do diabo. Porque ele diz, todo aquele que vive na prática de pecado, todo aquele que vive pecando, procede do diabo.
Mas nós que somos e estamos querendo ser nascidos de Deus, já não podemos mais viver na prática de pecado. Por quê? O que vai habitar em nós é a divina semente, que é o Espírito Santo de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque já são nascidos de Deus. Então, quando verdadeiramente nós abrimos o coração e nos esforçamos de obedecer a Cristo e somos nascidos de Cristo, nascidos de Deus, e o Espírito habita em nós, você vai ver que já há um grande constrangimento na prática de pecado. A gente já não tem mais prazer pelo pecado. E nisto são manifestos os filhos do diabo e os filhos de Deus. Então, se nós estamos no mundo, na prática de pecado, espiritualmente, perante a Bíblia, tá? Não é uma filosofia minha, não é uma tese minha, não é uma coisa que eu tive uma visão, que alguém me revelou, me falou, eu vi alguma coisa no mistério, eu vi o planeta virando de cabeça... Não, estou pregando Bíblia. Não estou aqui para ser ofendido e nem te ofender. Não estou aqui para ser desrespeitado e nem te desrespeitar. Estou para falar o que Jesus está nos ensinando. E ele diz que a prática de pecado nos põe numa posição de procedentes do diabo, como filho do diabo. Mas a prática da santidade, da obediência, nos põe numa procedência como os filhos de Deus. Deu para você entender? Então, nós vamos começar a ouvir a palavra. Você vai ver que ela vai ter sempre dois lados. Muitas palavras que você vai ouvir a pregação das coisas que não deve fazer. Esforça-te e não faz. E o outro, das pregações das coisas que devemos fazer. Esforça-te e faça. E assim nós estaremos fazendo essa tramitação de filhos do diabo, de filhos do mundo, servir ao inimigo, fazer a vontade dele mesmo inconscientemente, mesmo sem querer, estamos fazendo, assim como nós estamos caminhando e começando a fazer a vontade de Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Porque muitas vezes a gente quer vir para a igreja, a gente quer a bênção, a gente quer a cura, a gente quer a vitória, a gente quer o reino de Deus. Só que a gente não quer largar o mundo. Para tudo na vida tem que haver sacrifícios. Não tem como um homem solteiro, né, bonitão como eu, é só Jesus na causa, né? Para mim ser bonito tem que morrer e nascer de novo. Não adianta eu, um homem solteiro, bonitão como eu, né, brincadeirinha, tô lá, WhatsApp cheio de menininha, todo final de semana eu saio com a André, com a Paulinha, com a Joana, com a Maria, cada final de semana eu tenho uma menininha diferente, ou se bobear no sábado eu pego 2, 3, bebo, encho a cara, curto a balada, vou viajar, passo uma semana fora, é uma vida de solteiro. Mas aí de repente eu quero me casar, encontrei uma menina séria e vou casar com ela. Então para mim casar e viver uma vida de casado eu já não posso mais, eu tenho que sacrificar a vida de solteiro. Porque não tem como eu casar com uma pessoa que quer casar comigo séria e continuar todo final de semana usando droga, bebendo e bagunçando a balada. Não vai dar certo esse casamento. Então, para eu casar, eu tenho que sacrificar minha vida de solteiro. Então, para tudo que nós escolhemos na vida, alguma coisa nós vamos sacrificar. Então, se você escolheu na vida, a partir de hoje, servir a Cristo, você tem que sacrificar esse velho homem, essa velha mulher e sacrificar esses desejos pecaminosos que vivemos no mundo até hoje, nos pondo espiritualmente como filhos do diabo. Então, ele diz no Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que se põe na posição de amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Então é o que Jesus está dizendo, nós vivemos nesse mundo, estamos nesse mundo, literalmente, mas nós temos que viver incontaminado das coisas pecaminosas que esse mundo nos oferece. Por quê? Infiéis, ele já coloca como infiéis, incrédulos. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então quer dizer, eu quero ir para a igreja, mas quero continuar amigo da cigarro, amigo da bebida, amigo da prostituição, da fornicação, do adultério, da mentira, do roubo, da droga, do pecado. Então não tem como, porque se eu quero ser amigo de Deus, eu tenho que ser inimigo das coisas do mundo, dos pecados que o mundo me oferece. Agora, se eu quero ser amigo das coisas do mundo, não tem como eu ser amigo de Deus, porque a palavra diz que aquele que se põe como amigo do mundo se coloca como inimigo de Deus. Então, quando eu digo amigo do mundo, nós não estamos falando do planeta Terra, nós não estamos falando das pessoas todas no geral. Inimigo do mundo é inimigo dos pecados, da iniquidade, dessa vida mundana que o mundo nos oferece. Eu tenho que ser inimigo disso. E ser amigo das coisas que Cristo e Deus me oferecem em santidade. Caso contrário, não tem. Então não tem como servir a dois senhores, nós vamos ter que escolher. E se nós estamos aqui é porque nós escolhemos servir a Cristo, então nós temos que abrir o coração. Ah, pastor, você não tem noção a minha vida como é. Você sabe meu testemunho? Você sabe o que eu fazia antes de conhecer Cristo? Não, procura saber, me procura, vem cá que eu dou meu testemunho, você vai ver quem eu era, o que eu fazia. Você vai dizer, então era possível o senhor conhecer e se entregar para Jesus. E se Jesus fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. Amém? Porque para Deus não é impossível. Pode ser para você, mas se você abrir o coração, para Deus deu. Não, para Deus não é. E veja o que ele fala em 1ª Epístola de João,
capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo. Então ele está dizendo, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo ou as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Então nós vamos para a igreja, abrir o coração, aceitamos Jesus, começamos a ouvir a palavra, e a palavra vai bater nesses dois pontos. Tudo que Jesus falar para não fazer, esforça-te e não faz. E tudo que Jesus falar para fazer, esforça-te e faz. É o que Jesus está nos dizendo. Porque o mundo nos oferece o pecado. Então é esses pecados do mundo que nós não devemos ter em nossas vidas. E Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente está caminhando com Cristo, estamos juntos, caminhando na igreja pelas ondas do rádio, na igreja, na obra de Deus, conhecendo essa verdade. Então a gente vai conhecer essa verdade, praticar essa verdade e com a nossa prática e o conhecimento que Deus tem nos dado, nos esforçando, ela vai nos libertar, Deus vai nos libertar, Deus vai nos ajudar. E como diz em Hebreus 12, 14, para a gente encerrar. Segue a paz, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Então, o que é santificação? Para você entender e a gente terminar. Tirar você do mundo e trazer para a igreja é fácil. O difícil é tirar o mundo de dentro de você. Então, quando você tira o mundo de dentro de você, você tira os pecados de dentro de você, aí você entra em santificação. Santificação, ser santo, não quer dizer que tirou do mundo e veio para a igreja e está lá na igreja. Isso não transforma você em santo, não te dá o título de santificado e andar em santificação. O título de santo e de santa para andar em santificação é quando sim, tiramos você do mundo, trazemos para a igreja, tiramos na pessoa de Cristo, tiramos você do mundo, trazemos para a igreja e na igreja, pregando a palavra, que seja pelas ondas do rádio, tiramos e conseguimos com a tua ajuda e a ajuda de Cristo, tirar o mundo de dentro de nós, o mundo, o pecado de dentro de vocês e de dentro de nós. Aí sim, nós nos colocamos na posição de santo, andamos nessa santificação, porque sem ela, nem eu, nem você, vamos conseguir ver a Deus. Deu para entender? Não fique com medo, não tem nada difícil, nada impossível, é fácil demais. Abra seu coração e vamos aprender. Segundo passo, além de ouvir, praticar a palavra, tirar os pecados de nossa vida. Porque tirando os pecados de nossa vida, a Bíblia vai nos dar a liberdade, a autorização espiritual de dar o terceiro, quarto, quinto e o sexto passo desses ensinamentos. Não sai, fique ligadinho e veja os outros aí. Você sabe, estamos no segundo ensinamento de 6. Assista os outros também, tá bom? Deus abençoe.